Meus irmãos queridos, como foi o domingo de vocês? Abençoado? O nosso também foi. Tivemos duas reuniões maravilhosas, uma maravilhosa escola dominical, aprendemos a respeito do reavivamento, do despertamento, do altar, e à noite agora um maravilhoso e poderoso culto de adoração a Deus, culto que teve lágrimas, teve a presença do Espírito Santo, isso que é importante, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, passando, dias complicados, dia que a gente pode dizer que são sui generis, ou seja, dias que não tivemos outros iguais a esse por causa dessa pandemia. Todo mundo meio que apavorado, as pessoas em casa, mas por outro lado é momento também abençoado, porque nós temos esse privilégio de poder estar entrando no lar dos irmãos, no celular dos irmãos, conversando, interagindo, os irmãos ouvindo, meditando na palavra do Senhor, e nós aqui nessa web rádio abençoada. Já estamos com o irmão José Luiz Saldanha, estamos assistindo, obrigado pela sua participação, ouvindo, né? E assistindo também essa live. Eu quero que Jesus, através do seu Espírito, fale ao teu coração. Esse projeto que Deus colocou no nosso coração, dessa web rádio, é exatamente para esse momento. Veio no tempo certo, veio nesse momento certo, onde existe bastante aflição nos lares, nas famílias, muito desemprego, é uma incógnita ao futuro, há uma grande expectativa. Parece que a nossa cidade aqui de Joinville, a partir de segunda, começa, de certa forma, um novo lockdown ou fechamento. Parece que os ônibus já não vão funcionar, algumas cidades da nossa região aqui também está tudo fechado, comércio, enfim. Há um medo, há uma preocupação, talvez um pouco exacerbada, exagerada, mas o ser humano é assim. O ser humano, ele gosta de ter uma vida sossegada, próspera, e qualquer adversidade que venha como uma força maior dessa que nós estamos atravessando, às vezes a pessoa não sabe a quem recorrer, não sabe buscar ajuda em algum lugar. Mas nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós que entendemos que os dias são difíceis, estamos caminhando para o final da história da humanidade, a gente acompanha a Bíblia é a inerrante, infalível e abençoada palavra de Deus. Então nós que temos esse privilégio de conhecermos a Bíblia e continuarmos conhecendo, nós temos um apoio, nós temos um socorro. O salmista diz que Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E vem bem a calhar, porque o que mais nós estamos vendo agora é angústia, é um pedido de socorro. As pessoas estão entrando em depressão. Depressão já é considerado o mal do século XXI. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos um apoio, porque pelo mesmo modo que nós ouvimos que isso vai e está acontecendo, é a vontade permissiva de Deus, por outro lado nós sabemos também aonde recorrer. Às vezes a gente não sabe aonde ir, mas a gente sabe a quem recorrer. Aquele que fez os céus, a terra e tudo o que existe.
Esse é um Deus tão amoroso que já mostrou o seu amor. Nós ainda dependemos de certas circunstâncias para nós lembrarmos até que existe Deus. Eu digo nós no sentido geral da humanidade. Mas Deus, Ele já deu o seu melhor. E Ele cuida. Porque Ele escreveu lá no livro de Isaías, Ele disse assim, olha, pode uma mãe esquecer de um filho que tanto ama, do fruto do seu ventre? Mas ainda que essa se esqueça, eu, todavia, diz o Senhor, não esquecerei de você, de ti, porque na palma da minha mão eu te tenho gravado. Que coisa linda, que coisa esperançosa e maravilhosa nós entendemos que Deus está no controle de tudo. E o salmista também diz, olha, pode 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. O salmista não está dizendo que nós não passaríamos por provações, porque o próprio Filho de Deus, o Deus encarnado, Jesus Cristo, falou que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele disse assim, olha, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Quando ele diz eu venci o mundo, ele está dizendo eu venci as forças terríveis, espirituais, malignas que estão dominando o mundo. E como o nosso socorro vem dele e a nossa segurança é nele, então nós podemos ficar tranquilos, desde que a gente esteja ligado com ele. Porque ele é o presente de Deus para nós que nós chamamos graça. A gente não merece nada. Nós, por natureza, diz Paulo ali em Efésios, nós éramos filhos da ira. Estávamos condenados à morte eterna. Quando o homem pecou e ofendeu a Deus, traiu a Deus, Deus o expulsou do jardim e a morte entrou pelo pecado. Paulo diz isso aos Romanos, ele escreve para nós, dizendo que por um homem, a desobediência de um homem, Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. A morte é consequência do pecado. Assim também, por um homem, diz Paulo, que é Jesus, o segundo Adão, veio a vida. Em João 10,10, o próprio Jesus diz assim, olha, o diabo, que é a figura do ladrão, diz o ladrão, que é uma figura de Satanás, veio matar, roubar e destruir. Então, infelizmente, é o tríplice ministério maligno do inimigo: matar, roubar e destruir. Mas ele diz, eu vim, eu, Jesus, ele dizendo, para que vocês tenham vida, e a tenham, essa vida em abundância. Não é só vida terrena. Aqui nós somos sujeitos a pegar vírus, a ficar enfermos, ter dores, porque nós estamos num mundo que está dominado por forças malignas. Paulo também escreve em Efésios, a partir do versículo 10 do capítulo 6, que não é contra a carne e o sangue nossa luta, não é contra o nosso semelhante, não é o esposo contra a esposa e vice-versa, ou contra filho, filho contra os pais, não. É forças malignas, é potestades que estão nos ares, é os demônios que afligem, que entram, que batalham, e que tem portas abertas naquele coração que não tem Jesus. Só existe 2 caminhos, Jesus deixa bem claro. O primeiro caminho é o caminho largo, espaçoso, e Jesus diz assim, ó, muitos são os que vão por ele, que transitam por ele, que gostam dele. Mas ele diz que existe outro caminho, que é apertado, que a gente tem que carregar uma cruz, mas esse caminho, embora apertado, com luta e com problemas que nós enfrentamos,
nós não estamos sozinhos. Esse caminho nos conduz ao céu, mas para isso temos que obedecer. Eu quero ler o Salmo primeiro. Salmo não tem capítulo nem versículo. Salmo é o saltério do povo de Israel. Então, esse Salmo de número 1, e o salmista diz assim, eu vou ler na versão NVI, é nova linguagem de hoje, na linguagem de hoje diz assim, ó, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, os escarnecedores. Então ele está dizendo como é alegre, como é esperançoso, como é realizado. E quando fala homem aqui diz aquele nessa versão. Então aquele ou aquela, não é questão de gênero. Então como é feliz aquela pessoa, seja homem ou mulher, que não segue o conselho dos ímpios. O que ímpio pode dar para a gente de bom? E a palavra ímpio não está tratando, generalizando as pessoas que não são convertidas. Está falando que o ímpio é aquele que, conhecendo a Deus, sabendo da existência de Deus, faz questão de ser inimigo de Deus, de não querer nada com Deus. Então esse é o ímpio. E ele diz que feliz é a pessoa que não anda ouvindo esses conselhos. Convenhamos, o que um ímpio pode nos dar de conselho, falar coisa boa? De jeito nenhum. E ele está dizendo, não imita a conduta dos pecadores. A Bíblia diz que o mundo jaz, ou seja, o mundo está no maligno, no espírito do mal. Como disse Jesus, só tem 2 caminhos, 2 portas. Se não estamos na estreita, com Jesus, no caminho estreito, automaticamente, querendo ou não, está no caminho largo. E esse caminho conduz à perdição, e diz Jesus, muitos, veja, muitos, são os que vão por ele. Quando Jesus faz da porta apertar, ele diz, poucos são os que a encontram. Entrar numa porta apertada, a gente não pode entrar com bagagem, não pode entrar com excesso. E essa bagagem, no sentido espiritual, é o fardo pesado do pecado. Como é que a gente faz? Então, como diz Pedro na sua primeira carta, versículos 5 e 7, diz assim, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, a vossa preocupação, porque ele, Jesus, ele tem cuidado de nós, tem cuidado de você. Lance, jogue literalmente suas preocupações, mas para isso acontecer, para acontecer esse fato e essa atitude, a gente tem que entender que nós estamos sobrecarregados. Então nós precisamos nos livrar disso. Sozinho, não. É somente com a ajuda do Espírito Santo que nos aponta o caminho que é Jesus. Então ele está dizendo aqui que também não anda, não segue, não imita a conduta dos pecadores. Pecadores é aqui aquela pessoa que tem prazer no pecado, tem prazer de andar na carne, tem prazer de agradar a si mesmo, em detrimento da sua alma. Então esses são os pecadores. E diz, e nem se assenta, é o mesmo versículo, mesmo verso primeiro, nem se assenta na roda dos zombadores, os escarnecedores. O que a gente pode esperar das pessoas que zombam, que escarnecem, que brincam com Deus, acham que vão viver uma vida inteira? Muitos ainda acreditam que vão passar pela morte, mas acham que tudo acaba ali mesmo. Não tem mais futuro, vamos aproveitar a vida. Não. O que vai para a sepultura é o nosso corpo físico. Os nossos entes espirituais, que é a alma e o espírito,
vêm de Deus, eles são imortais. E esses vão permanecer para sempre, ou com Cristo, ou então longe de Cristo, e vão sofrer eternamente no inferno. Então essa alma e esse espírito, eles não morrem. O corpo é o invólucro, o corpo é o depósito onde estão essas duas entidades espirituais. O corpo então volta ao pó, da onde veio, que Deus fez o homem do barro. Porém, a alma e o espírito têm que dar conta. E aonde vai? Viver tão pouco nessa terra, comparado à eternidade, o que são 100 anos de vida? Nada. É apenas um lapso de tempo. Agora, a eternidade com Jesus é esse feliz aqui que ele está dizendo. Agora, anote o verso 2. Ao contrário desses que andam seguindo esses conselhos maus e perversos, ao contrário, a pessoa que não faz isso, mas faz exatamente o contrário, a sua alegria, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. Que lei ele está falando? A Bíblia Sagrada. Nós somos felizes que temos esse manual à nossa mão. Em várias versões. Hoje existe mais de 3.500 línguas e dialetos onde a Bíblia é traduzida. Então ninguém pode se dizer que é desavisado. Através dessa live, através de programa de televisão, de rádio, sempre tem uma mensagem. Agora, se a pessoa não quer ser feliz e ter a sua satisfação na lei do Senhor e não quer meditar nela de dia e de noite, o outro caminho é seguir o conselho dos ímpios, estar no mesmo patamar, na mesma circunstância e na mesma sentença eterna dos ímpios. E diz assim, meditar na lei, pensar. Quem era você? Quem eu era antes de conhecer a Jesus? Eu disse que Paulo escreve aos Efésios, nós éramos inimigos de Deus pelo pecado. Agora, no sacrifício de Cristo, nós chegamos perto. Nos tornamos seus amigos, mas co-herdeiro da mesma glória. Deus, através de Cristo, dividiu a glória, que era única de Cristo, do Filho unigênito, repartiu com os outros, que também são chamados de filho. Biblicamente, nós somos irmãos de Cristo, temos o mesmo Pai. O mundo não tem esse Pai. O mundo está no mundo, as pessoas estão no mundo largado, estão na dispensação da carne. Nós, então, estamos na satisfação da lei do Senhor, meditando. Temos trabalho, temos luta, é pai, é filhos, é esposa, é esposo, e a nossa batalha é diária. Porém, graças a Deus que ele diz, medita. É questão de mente, ligada em Cristo de noite. Não importa se você está trabalhando, não importa se você está viajando, não importa se está dentro de uma igreja, num templo, não importa se está em qualquer lugar, numa floresta, no meio do oceano, no gelo, na lua. Você tem que estar com a mente ligada na palavra, na lei, em Cristo. E o 3 diz assim, é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Você já chegou perto de um rio ou de um grande lago? Você observa as árvores que estão ali pertinho? Você não enxerga a árvore seca, a não ser que seja cortada ou então morta. Mas todas as árvores, o tempo todo, elas estão verdinhas. Por quê? Porque ela está se sustentando por essa fonte de água. E Jesus quer nos fazer a mesma coisa. Então, aquele que medita na lei do Senhor é como essa árvore. Aqui o salmista usa a metáfora da árvore para dizer como essa árvore ela cresce, como é bonita, como as suas folhas estão verdes, como tem vida.
quem é aquele que tem prazer na lei do Senhor. Uma árvore tem que dar fruto. Então está dizendo aqui, ó, essa árvore dá fruto no tempo certo, na estação certa. As suas folhas não murcham, porque ela está viva. Tudo que ele faz prospera. O tudo aqui é no sentido de uma vida cristã. Não está significando aqui prosperidade material. Não está aqui esse prospera, não está dizendo que a pessoa não vai passar por enfermidade, por lutas, claro que não. Mas está dizendo tudo que faz prospera. Tudo que você faz em nome do Senhor Jesus vai prosperar, porque Ele é maior que é o nosso bem. Então, se a pessoa não faz isso que o salmista diz para não fazer e quer ser realmente feliz, é estar na lei do Senhor. E a Bíblia diz que os seus mandamentos, a sua lei, não são pesados. O fardo de Jesus é bem levinho. O fardo dele não é um fardo de pecado. É um fardo de amor, de cuidado, de carinho. Até porque Deus, quando nos chama para a salvação, não chama para a gente ter felicidade completa aqui na terra. Ainda que a gente possa prosperar, e é bíblico prosperar. A pessoa pode ser muito próspera, ter riqueza sim, desde que o coração não esteja nessas riquezas. Então, pode ter o que tiver, mas o prazer tem que ser na lei do Senhor. Então, essa árvore, no tempo certo, vai dar o fruto certo. E tudo que faz prospera. Aí ele volta a dizer e falar nos ímpios. O verso 4. Não é o caso dos ímpios, ou não é assim com os ímpios, mas são como palha que o vento leva. O salmista está trazendo aqui a metáfora da palha, pensando no trigo. O trigo malhava-se com aquela espécie de malho ou cambal, que nos chamam. Era um pedaço de madeira amarrado em outra e se batia no trigo para que o trigo soltasse das cascas. E depois pegava-se uma peneira e jogava para cima. Isso era feito num alto, e aquele vento que batia levava toda aquela palha e só ficava o grão de trigo aí naquela peneira. Então veja que estava ali junto com o trigo, mas era uma coisa descartável. Já não fazia mais parte do trigo. Então, quando foi separar o trigo da palha, o trigo ficou. E a palha o vento carregou para longe. Ninguém mais vê, ninguém mais sabe. O salmista está dizendo que assim é o caso dos ímpios. Vão desaparecer, vão sumir da terra. Mas para Deus, a sua alma e o seu espírito continuam vivos. E vão fazer o quê? Vão carregar as consequências da vida que ele teve na terra. Se é uma vida de pecado, se é uma vida de prazeres na carne, e aquilo que esses prazeres, que na realidade são muito atrativos mesmo, mas eles conduzem aonde? A perdição. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, que há caminhos que ao homem, ao ser humano, ele parece perfeito, lindo, prazeroso, mas quando chega no fim desse caminho, esse caminho é caminho de morte. Então é melhor caminhar com Cristo, ser feliz e não ser palha. A palha é jogada, desaparece queimada, não tem valor agregado nenhum. O trigo não. O trigo se cuida, o trigo vai servir de alimento, o trigo torna-se uma bênção, uma abastança. Mas o ímpio não é assim, é só palha. E ele continua no 5. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Então veja, não resistirão o julgamento. Por quê? Porque não têm efetividade espiritual. Não fazem parte do reino. Essas palhas ninguém quer. Então há um julgamento para definir
quem é trigo e quem é palha. E eles vão fazer que não prosperam, não resistem ao julgamento divino. E vai ser aquela palavra muito triste que Jesus vai dizer: apartem-se de mim, vocês são malditos, vocês não fizeram o que me agrada. Para vocês está preparada a condenação eterna, em um fogo que arde, fogo de enxofre, dia e noite, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então veja que dor horrível para aquele que quer permanecer na impiedade, longe de Cristo. A propósito, não tem meio termo, não tem ponto morto na vida do ser humano na terra. Ou ele está agradando a Deus, obedecendo a sua lei, sua palavra, a Bíblia, ou ele está no caminho largo. Não importa se é bonzinho, não importa se não faz, na sua concepção, muitos dizem: eu não faço coisa errada, eu não roubo, eu não mato, enfim. Então veja que pensamento tão raso. Pecado não é isso, ou não é só isso. Paulo escreve em Romanos 3:23 que todos pecaram, todos os seres humanos, e longe, destituído, estão de Deus, estão longe. Então não tem um justo que seja sem a justificação através de Cristo. Toda criança nasce com o pecado original, é um pecador, porém não lhe é atribuído esse pecado enquanto não tiver uma consciência. Mas ela nasce com o pecado original. Em crescendo, precisa receber Jesus. Então não é pelas obras, ainda que sejam boas, mas não somos salvos pelas nossas boas obras. Isso é filantropia, isso é o bem, temos que fazer. O mal, o bom, esse mandamento é para todos. Agora, quem tira o pecado não é boas obras na nossa concepção humana e falha. Quem perdoa o pecado, quem tira, é só o sangue de Cristo que foi derramado lá na cruz. Mas ele não obriga ninguém a aceitá-lo, a assumir essa responsabilidade sem querer. Eu e você temos uma coisa chamada livre-arbítrio, ou juízo próprio, decisão própria, decisão voluntária. Em Apocalipse 3:20, Jesus diz assim: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, no seu coração, e vou cear. Vou participar de uma ceia com ele. Então ele diz primeiro, quem bate a porta que está do lado de fora. A maioria das pessoas, ainda que se dizem boazinhas, religiosas, não tem Jesus, não tem o Espírito Santo. Pensam em Deus, até falam em Deus, mas não vive com Deus dominando seu coração. Então Jesus está dizendo: estou do lado de fora, estou batendo. Primeiro ele diz: olha, eu faço a minha parte. Se alguém, é uma condicional. Ele, se alguém, pelo seu livre-arbítrio, pelo seu juízo próprio, vontade própria, decisão própria, ouvir essa voz. Então primeiro tem que ouvir. Nós escutamos muitos sons todo dia, toda hora em nossos ouvidos. Mas Jesus está dizendo para nós ouvirmos a sua voz, não só escutar. Escutar, a gente pode entrar num ouvido e sair no outro. Mas ele diz: quem ouve, ouvir é parar, se concentrar, pensar naquilo que Jesus fez e o que ele quer. Então, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Então, primeiro tem que ouvir, entender, compreender o chamado que é do Espírito Santo para a salvação, para uma nova vida, uma nova experiência, uma nova dimensão de vida. E abrir a porta. Note que ouvir e abrir é uma atitude da pessoa, pela sua condição de ter livre-arbítrio. Se ele abre, aí Jesus entra.
em abrindo a porta, ele está convidando o Espírito Santo a entrar e fazer parte da sua vida. Ele precisa ouvir e entender que é o miserável, que está longe de Deus, que é o pecador e condenado à perdição. Mas que no momento que abre, ele tem agora o privilégio, o santo privilégio, de receber Jesus no seu coração e a partir dali ser uma nova pessoa. Não é com dinheiro, não é com ouro, não é com prata, despego na sua carne, mas com o precioso sangue de Cristo. Esse sangue que já foi derramado. Independente se você aceita ou não, já foi feito o sacrifício. Jesus já morreu. Então agora é só tomar posse dessa salvação, se reconhecendo o pecador, ouvindo a voz da batida do Espírito Santo na mente e no coração, abrindo a porta e dizer: seja bem-vindo, Jesus. Eu quero ser feliz, eu quero ser bem-aventurado, eu quero estar ao teu lado, eu quero de agora para frente sempre estar junto com o Senhor. Aqui no mundo, enquanto vivo, nós temos a presença do Espírito Santo. Ele disse nos últimos versículos do Evangelho de Mateus: eu não vou deixar vocês sozinhos, vocês não vão ficar órfãos aqui, sem ninguém. Quando ele estava subindo ao céu, ele disse: mas eu vou enviar um outro Consolador. Esse Consolador é o Espírito Santo. Ele que está agenciando esse mundo, procurando e tentando colocar aquele pensamento glorioso que nós necessitamos de salvação. E nós precisamos entender: o preço foi pago, mas se nós temos que aceitar. Jesus não entra sem querer, ou a pessoa não querendo, arrombando. Quem faz isso é o adversário. Ele procura qualquer brechinha para tentar entrar. E aí, como disse, ele vem matar, roubar e destruir. Mas Jesus, quando nós demos a oportunidade, recebemos no coração, tudo que não presta sai. Porque aonde Jesus está, habitando na pessoa do Espírito Santo, esse coração é transformado. Continuamos a pecar, sim, nós ainda estamos no corpo de pecado. Porém, João escreve que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Claro que não são pecados voluntários, aqueles pecados involuntários que a gente, como humano, na velha natureza, que a gente faz. Então, Jesus nos perdoa. E o salmista continua ainda para encerrar, ele está dizendo assim: pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Veja, o Senhor aprova o caminho dos justos. Justificado por quem? Paulo escreve em Efésios 2,8, sendo justificados pela fé em Cristo Jesus, tendo paz com Deus. Nós somos justificados não pela nossa própria bondade, não na autojustificação, eu dizer: não, olha, eu não preciso, eu faço isso, faço aquilo, não preciso estar numa igreja, não preciso fazer parte disso, daquela comunidade. Não, nós precisamos sim, para nós termos felicidade e ter a aprovação do Senhor, e andar no caminho estreito, no caminho dos justos. Com sofrimento? Sim, mas nós temos alguém que está ao nosso lado para nos confortar. Quando a gente na humanidade se desespera, e agora, quando encerra-se os fatores humanos, a esperança humana, quando a gente chega e diz: agora não tem mais, é a hora de Deus, é a hora de Jesus. Tem pessoas que sofrem desesperado e ainda assim, à beira da morte, ainda rejeitam a Jesus. Não querem saber. Tem uns que dizem assim: olha, não, eu nasci nessa religião e eu vou morrer nessa religião. Jesus não veio buscar religiosos. Quando Jesus veio instituir a sua santa igreja, o que mais tinha era religião. Os fariseus tinham, os saduceus tinham outros, os herodianos, os zelotes, cada um tinha a sua preferência por essa ou por aquela. Mas Jesus veio buscar e salvar todos que estavam perdidos. Então, para receber a aprovação do Senhor, é através do seu mandamento, obediência. É entender que nós não merecemos nem estar vivo, mas Ele nos dá essa graça. E deixe eu te falar, esse sacrifício é tão maravilhoso, foi tão e é,
Porque ele não só nos remiu, pagou o preço que nós não tínhamos como pagar, mas ele satisfez a justiça do Pai, que estava nos condenando ao inferno. Fechou ou nos tirou desse caminho largo, que daria a perdição eterna. Então, satisfez a justiça do Pai daquilo que me condenava, o meu pecado. E ele fez mais. Ele nos deu a garantia e o direito de entrar na cidade santa pelas portas. Não é como o ladrão que pula a janela. Satanás quer pular a janela do teu coração, quer invadir. Jesus, como disse, ele bate. E aí entra-se pela porta. Entrar pela porta é alguém que é convidado. Nenhum ladrão não entra pela porta, ele vai tentar pular a janela. Jesus Cristo é o nosso Salvador e Senhor. Ele instituiu a verdadeira religião. Qual é? A dele. A salvação. Ele trouxe-nos o Evangelho. O Evangelho significa boas novas, boas notícias. E esse Jesus que está batendo no teu coração. Eu não conheço você, não sei onde você está. Eu sei que tem pessoas que estão assistindo essa live e Deus está trabalhando no seu coração. Pode ser que você seja alguém que se afastou, que está entristecido. De repente você ficou entristecido como uma pessoa ou um líder religioso. Só deixe-me dizer uma coisa, Jesus, ele nunca te decepcionou, nunca fez nada para você se entristecer. A gente fica triste por causa de uma liderança, de uma coisa, e a gente acaba virando as costas para Jesus, que não fez nada para nós. Continua nos amando, nós entregamos a vida, ele não fica lembrando o nosso passado, nossos pecados, jogando em rosto, não. Ele perdoa e ele faz o que a Bíblia diz, joga no mar do esquecimento. E se Deus é Deus, soberano, e ele se esquece e apaga isso, quem é o homem para tentar relembrar isso? Quem gosta de jogar pecado dos outros do passado é o demônio, é Satanás, não é o amor de Deus. Então o salmista está concluindo dizendo, mas o caminho dos ímpios levará à destruição. É bem claro e clássico isso. Caminho estreito, com Jesus, sofrimento sim, mas esse caminho final dele vai dar lá nos portais do céu. Seja quando o Senhor nos chamar ainda em vida, ou seja, naquele auspicioso dia do arrebatamento. E pelo que está acontecendo, nós estamos vendo o mundo em desespero, a perplexidade dos governos e das nações. Nós podemos saber pela Bíblia, Jesus está para voltar a qualquer momento. O tempo está se estreitando, passando tão rápido, porque Jesus sabe, Jesus entende que os verdadeiros salvos, eles estão olhando para cima e dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas para isso, temos que estar preparados. Pode ser hoje o dia, pode ser amanhã, um momento ou outro. O Jesus volta, o vem ou nós iremos ao encontro dele. Você está preparado? Você tem certeza? Ou você está postergando essa decisão? Amanhã, depois. Para encerrar, essa pandemia que veio, não foi para tratar com o mundo. Não. O mundo, de uma maneira ou de outra, jaz no maligno. Mas ele veio chacoalhar aquele que se diz crente. E nós estamos vendo uma clara evidência total. Aqueles que realmente amam o Senhor, eles estão indo para a igreja, estão se preocupando em ouvir a palavra, orando, e muitos que nunca nasceram de novo, continuam do mesmo jeitinho, abandonando a igreja, trocando por isso, por aquilo, por isso que está havendo briga, está havendo separação, confusão nesse lar, porque o Espírito Santo já não é mais o vínculo do amor e da perfeição, mas ainda há tempo, você está vivo ainda, e Jesus nessa noite, ele convida você
para ter um recomeço com Ele. Amém? Receba essa palavra do coração do pastor Carlos e de Jesus, que eu falei pela direção do Espírito Santo, que sei que cada palavra que eu falo eu vou ter que dar conta. Eu quero fazer uma oração. Aonde você está, curve tua cabeça, feche os teus olhos, se for possível. Medite agora na tua vida e medite no além, medite na eternidade. Estás preparado? Se Jesus voltar agora, você tem a oportunidade. Feche os teus olhos. Amado e glorioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai de amor, na direção do Espírito Santo, nós falamos essa palavra e nós estamos agora concluindo com essa oração. Pai, eu não conheço a pessoa, porém Tu sabe tudo. Antes dessa pessoa nascer, o Senhor já o conhecia ou a conhecia. Mas, Pai, quem sabe por problemas dessa vida, por prazeres carnais, essa pessoa não lembra de Ti, não recebeu o Senhor como Salvador, não se deu conta ainda que é um terrível pecador e que haverá uma sentença, ou com Deus, ou separado de Deus. Eu oro em favor dessa vida, das famílias, dos pais, das mães, dos filhos. Eu oro também em favor desse empresário que Te serve. Eu oro em favor daqueles que não Te conhecem, que passem a conhecer. E oro também, Senhor, por um grande despertamento espiritual para a Tua Santa Igreja. Em nome de Jesus, eu encerro essa oração pedindo Deus em Cristo. Abençoe a tua vida, em nome de Jesus.